Olá, estou Leila Bolfler, terapeuta Ayurveda, professora de Yoga e astrósofa. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para você sobre o Chakra do Tempo, essa ferramenta de autoconhecimento maravilhosa que eu trabalho. O método que eu utilizo é da Halu Gamache. Então, se você tiver interesse em se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, sugiro que você entre lá no site do IMA, Instituto dos Mistérios Ascensionais, e te inscreva no curso do Chakra do Tempo ministrado pela Halu Gamache, a qual é minha professora e também minha iniciadora. Então, chácara do tempo. O que é o chácara do tempo? O chácara do tempo ele é um mapa. E o que é um mapa? Um mapa ele vem te mostrar um caminho, ele vem te mostrar o nome das ruas, ele vem te mostrar quais as melhores estradas para te tomar, né? Então, um mapa ele vai te dar uma direção. E é isso que o chakra do tempo vem fazer para nós aqui, nos dá uma direção. Uma direção do que, Leila? Uma direção do porquê nós encarnamos em determinado mês e não encarnamos em outro. Vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Antes de nós encarnarmos, existe o plano encarnatório. O que seria isso? É uma análise que o nosso espírito faz junto com o nosso mentor, identificando qual o melhor mês para aquela alma, para aquele espírito poder se manifestar em alma, em corpo, no planeta Terra. Para quê? Para trazer os aprendizados necessários para aquele espírito. Então, nós temos aqui o chácara do tempo. Cada mês do chácara do tempo, né, são 12 meses, cada mês do chácara do tempo ele é regido por um elemento, que são os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, para a gente trabalhar o 5º elemento, que é o elemento éter, que é o elemento que não está disponível aqui no planeta Terra. Então, nós, junto com o nosso mentor, nós vamos lá e identificamos qual mês mais propício para o nosso nascimento em função do nosso crescimento espiritual. E quando a gente chega aqui, a gente já esquece por que eu escolhi nascer em junho e por que eu não nasci em janeiro e o que isso tem a ver na minha vida. O que acontece? Quando nós nascemos em um determinado mês, nós temos a atuação de 12 elementos. Né? Nós nascemos com o primeiro tempo, com o primeiro elemento, não necessariamente no primeiro tempo, de um determinado elemento. Por exemplo, vou pegar o meu mês aqui, o mês de junho. Eu nasci no 2º tempo do ar. E o que significa isso para a minha vida depois que eu comecei a estudar o chácara do tempo? Eu sempre fui uma pessoa muito crítica, né? Até porque a minha outra profissão, antes de ser terapeuta Ayurveda, professora de Yoga e astrósofa, era de auditora, consultora de sistemas de gestão de qualidade. Então, uma pessoa muito, com uma visão muito sistêmica, sempre tive essa visão bem sistêmica, né? E aí, o que o chakra do tempo ele veio me ensinar? Ele veio me ensinar que eu nasci no mês de junho e que sim, eu tenho esse 2º tempo do ar e eu tenho essa visão do positivo e do negativo de todas as coisas. Só que qual é a minha pegadinha? A minha pegadinha é em função de eu ter esse conhecimento do que é o positivo e do que é o negativo, eu tenho dificuldade em tomar decisões, em qual caminho seguir, porque todos os caminhos são positivos e negativos, né? Não existe um caminho só positivo ou um caminho só negativo. Então, a partir do momento em que eu tomo consciência do positivo e do negativo de cada elemento que está agindo na minha vida, a chance de eu errar e de eu ficar ali me remoendo, não que por eu saber isso eu só vou acertar.
Não, mas se eu errar, eu também já vou saber o porquê que eu errei. Então, o chakra do tempo, ele parte primeiro, né, da avaliação de qual elemento que está agindo na primeira fatia da pessoa. Então, são 12 fatias para cada mês do ano. E a cada 5 anos vai mudando esse elemento para cada fatia. Então, do 0 aos 5 anos é um elemento, dos 6 aos 10 é outro elemento, dos 11 aos 15 é outro elemento, dos 16 aos 20 é outro elemento, e assim sucessivamente até os 60 anos, que é onde já todas essas energias já estão disponíveis para a pessoa, né, que vive até os 60 anos. Então, a partir dos 60 anos, a gente tem a oportunidade de olhar para toda essa fatia que nós recebemos durante o nosso mês de nascimento e fazer os ajustes necessários nessas fatias. E se eu não cheguei ainda nos 60 anos, eu tenho uma oportunidade ainda maior, eu tenho menos fatias para corrigir e tenho mais fatias lá na frente para conseguir acertar. Então, quando a pessoa vem, eu faço essa primeira análise, eu peço para ela fazer eu faço uma breve anamnese, onde ela vai me colocar a cada 5 anos quais são os acontecimentos que mais marcaram na vida dela. E aí ela me traz esses acontecimentos. E em cima disso, porque o chakra do tempo, ele não é um sistema de adivinhação, tá? Isso aqui é ciência, isso aqui é método. Eu não preciso ser uma paranormal e nem vou adivinhar nada na tua vida, tá? Eu só vou te dizer quais os elementos que estão agindo e como tu pode tirar o melhor proveito de cada um desses elementos. Aí, juntos, nós conseguimos identificar se esse elemento ele está em retrocesso, né? O que significa o elemento em retrocesso? É quando o tempo dá volta no interior do espaço. Então, é como se a pessoa tem aquela sensação de estar correndo em volta do próprio rabo o tempo todo, onde as coisas elas vão se repetindo os padrões, repetindo, tu sai de um emprego, tu procura um emprego novo e as mesmas situações vão acontecendo ali, porque o que acontece? A gente atrai o que a gente tem. E a partir do momento em que eu sei o que eu tenho, eu também sei o que eu começo a atrair. E quando o que eu tenho está em desequilíbrio, o que eu atraio também está em desequilíbrio. Porque não existe eu atrair uma coisa que eu não tenho, né? Então eu vou sempre atrair aquilo que eu tenho. E eu sempre tenho o livre-arbítrio para decidir e tomar a melhor atitude ou a pior atitude diante de cada situação que aparece na minha vida. E aí eu também vou identificar se esse elemento do teu mês, ele está estagnado, né? Então, o que seria o tempo estagnado? É aprender e concluir. Enquanto eu não aprendo o que aquele elemento ele vem para me ensinar, eu fico também patinando, eu fico naquele tempo estagnado, eu fico girando. Eu só vou sair dessa roda quando eu aprender o que eu tenho que aprender com esse elemento. E aí eu entro em um novo tempo, em um tempo de recomeço, que é um tempo que procura um novo espaço e já vem um novo elemento para me dar esse suporte. Então, a cada 5 anos, esse movimento ele acontece. E aí, um segundo mapa que a gente usa, primeiro a gente inicia aqui no mapa vitruviano e também aqui eu consigo identificar, exatamente quais os órgãos frágeis no meu corpo físico que eu tenho, também através desse chakra do tempo. Aí depois eu tenho o mês de complemento. Por exemplo, aqui, o mês de junho, o complemento é o mês de dezembro. Então, o que seria esse mês complementar? É aquele amigo que está junto com a gente em uma situação difícil.
Por exemplo, eu quero ir conversar com alguém, explicar um assunto, falar sobre algum problema, e aí eu chamo um amigo para ficar ali do meu lado, me dando suporte. Mas esse meu amigo, ele não vai falar por mim, ele não vai se meter, ele só vai ficar ali, ó, me dando aquele apoio energético. Isso é o mês complementar. Então, o que muitas vezes acontece? Quando a gente não está vivenciando os elementos aqui, ó, no caso, junho, né? Eu nasci em junho, o meu complemento é dezembro. Quem nasce em dezembro, o complemento é junho e vice-versa, tá? Então, cada mês aqui vai ter o seu mês e o seu mês complementar, o seu mês amigo. E sempre o elemento terra, o amigo dele é o elemento água. E do elemento água, o complemento é o elemento terra. Do elemento ar, o complemento é o elemento fogo. E do elemento fogo, o complemento é o elemento ar. Só que quando esse complemento assume a persona, né? Por exemplo, eu nasci em junho, o meu elemento é ar. O mês complementar é dezembro, elemento fogo. Quando eu deixo esse fogo tomar lugar do ar, aí eu entro em desequilíbrio. E a gente não tem essa consciência. Então, muitas vezes, quando eu faço aqui o chakra do tempo da pessoa e a pessoa não se identifica com nada daquele mês dela, a gente olha para o complemento e a pessoa está vivendo o complemento. Ela está vivendo o oposto. Ela não está vivendo o que ela veio para viver. Ela está vivendo a vida do outro. Ela está vivendo a vida do complemento. Ela está vivendo a vida do amigo. Tá? Então, quando tu faz o chakra do tempo, tu toma consciência disso e tu consegue mudar. E aí também, para eu saber se o tempo ele tá em recomeço, se ele tá estagnado ou se ele tá em retrocesso, a gente utiliza esse mapa aqui, que é o mapa lunar, o mapa das luas negras. Então, a cada 5 anos eu mudo de elemento, né? Isso indiferente do mês que eu nasci, eu sempre vou mudar a cada 5 anos de elemento. Só que quando eu mudo, por exemplo, aqui, né, no meu mês, eu saí do segundo tempo do ar pro segundo tempo da terra. Aí tu imagina o que o ar é? O ar é movimento. E o que a terra é? A terra, ela é estagnação, ela é construção. Então, são 2 elementos bem diferentes. E quando eu vou saindo desse meu elemento ar e vou entrando no meu quinquênio do elemento terra, eu vou entrando nessa minha lua negra. Que o que significa isso? Que eu vou levar 3 meses para conseguir diluir esse novo elemento que vai passar a agir nos meus próximos 5 anos. E como eu não tenho consciência disso, a tendência é a gente ficar preso e estagnado naquele elemento anterior. Porque o que acontece? Quando entra essa nova energia, né, no nosso campo, isso vai criando desconforto, porque é um elemento totalmente diferente do elemento anterior. E durante 5 anos a gente vai entrando em uma zona de conforto com aquele elemento. Então, o primeiro ano, os primeiros 4 meses são os 4 meses mais difíceis, né? E se eu não tenho essa consciência dessa mudança, eu fico presa lá naquele elemento anterior e vou querer continuar fazendo coisas do elemento ar. Porém, quem já está atuando e quem está me dando força e o que eu preciso vivenciar nesse momento é o elemento terra, é construir, né? Então, eu preciso tomar essa consciência para que esse elemento consiga agir e eu consiga usufruir desse elemento da forma mais positiva na minha vida e da forma mais fluida também. Depois
que eu identifico se eu sair dessa lua negra, se eu ainda continuo vivenciando essa lua negra. Então a gente faz vários trabalhos, existem banhos que vão ativar, existem os produtos da Mabiru que também vão me ajudar para sair desse tempo estagnado, para entrar nesse tempo de recomeço, para trazer os benefícios desse novo elemento na minha vida. Nós também utilizamos o mapa de Mercúrio, porque o que acontece? A cada ano, no nosso aniversário, então é quando muda o elemento, né? A cada 5 anos. Então a gente fica 5 anos vivendo o mesmo elemento. Após 5 anos se abre uma lua negra, né? Que se eu tenho consciência de quais os elementos estão agindo na minha vida, em 4 meses eu dissolvo essa energia e começo a interiorizar ela e fazer o que eu tenho que fazer com ela, né? Que no caso ali de junho, depois de 0 a 5 anos é o elemento ar e dos 6 aos 10 o elemento terra. Então é o elemento de construção. Depois já vem o elemento água, que são as emoções, e depois já vem o elemento ar de novo. Então, no decorrer da nossa vida, a gente vai vivenciando todos os elementos. Porém, existe aquele elemento que ele é o primordial, que a gente chama. Pode ver, ó, que as fatias elas vão afinando. Por quê? Porque depois esses outros elementos que a gente vai adquirindo, eles já vêm em um grau menor, porque eu já preciso menos dele nessa minha encarnação, né? Então vai fluindo de uma forma melhor. E aí depois tu tem o chakra de Mercúrio, que é onde eu vou ter os 12 passos até o 13º passo, que é onde eu vou fazer o quê? A cada mês, por exemplo, eu nasci no dia 9 de junho. Então, no dia 9 de junho de todos os anos, eu faço uma avaliação, como eu acordei, como eu estou vivenciando aquele elemento. Mas no decorrer do ano, eu também vou absorvendo os elementos dos outros meses. Então, eu tenho meu elemento primordial que eu nasci, mas isso não quer dizer que eu não vá absorver os elementos do ano todo, correto? E esse mapa do Mercúrio, ele vem trazer essa consciência de como é o elemento ar no mês de janeiro, como é o elemento ar no mês de fevereiro, que também é elemento ar, porém é no primeiro tempo. Como é o elemento ar aqui no mês de março, com a água. O que é o elemento ar em abril, que é o primeiro tempo do fogo. Então, através desse mapa aqui, do mapa de Mercúrio, sempre no dia do meu aniversário, em cada mês, eu recomendo para os meus consultantes fazerem isso por 3 anos e observar. Porque através disso aqui, tu vai fazer o teu diário, a tua autoobservação de como aqueles elementos estão agindo na tua vida e como tu tá trabalhando, como tu tá absorvendo esses elementos. E quando tu faz esse acompanhamento mensal, né, dos elementos, tu consegue também já identificar logo qual o elemento que tu tem mais dificuldade e qual o elemento que tu tem mais facilidade. E aí tu também tem as limpezas de chakra. Porque o que acontece? Se os meus chakras, eles estão sujos, eu não consigo absorver essas energias que o universo está me enviando. Então eu não consigo plugar, eu não consigo atrair esses elementos na forma positiva deles. Por quê? Porque os meus canais, as minhas antenas, os meus chakras estão sujos. Então eu preciso limpar esses chakras para que eu consiga absorver esses elementos da natureza. Então, cada mês existe um elemento.
E aí, você quer saber qual o seu elemento? Se você ficou com curiosidade, quer saber um pouquinho mais, você pode me chamar no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui nas informações. Tu pode entrar em contato comigo, que eu posso te explicar um pouquinho mais sobre o que é o chakra do tempo. E também, logo mais, eu vou fazer lives com o movimento de cada mês e cada elemento que está agindo naquele mês, tá bom? Então, para hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário aqui que ajuda muito. Compartilhe esse conteúdo com quem você sabe que gosta e te aguardo em uma próxima oportunidade. Beijos, namastê.